Bom dia, pessoal. Meu nome é Dmitry Camargo Martins e vou mostrar para vocês o passo a passo para fazer uma esfera. Essa esfera, a gente vai utilizar a ferramenta de seleção e, além disso, a gente vai utilizar a ferramenta Brush, o pincel, no Photoshop. Eu coloquei aqui uma imagem como guia, mas para vocês terem uma ideia de como que é o passo a passo. Então, o primeiro passo, você, por exemplo, tem uma imagem quadrada, né? Você pode usar a ferramenta de seleção, a seleção quadrada. E daí você pode pintar, por exemplo, aqui na parte de cima eu pintei com cinza escuro, daí você usa a ferramenta de seleção na parte de baixo e pinta com um cinza mais ou menos claro. No passo 2, você pode criar uma nova camada, né, então no painel camadas você pode criar uma nova camada ou Ctrl Shift N que ele cria uma nova camada. Para fazer essa bolinha branca, você pode pegar a ferramenta de seleção elíptica, que é a esfera, e pintar, por exemplo, com brush. Ou até mesmo, se quiser, pode pintar com um balde de tinta branco. Na etapa 3, você pode fazer aqui como se fosse um brilho que tenha nessa parte de cima e aqui uma sombra que tem na parte de baixo. Para pintar nessa parte aqui, você tem que selecionar a camada do fundo que você tinha feito no início. Então aqui, por exemplo, eu pego o pincel, pinto de branco na camada do fundo. Daí aqui ficou um brilhinho, né, no fundo. E aqui, logo atrás, né, da bolinha branca, tem uma sombra escura. Então você pega o pincel, né, deixa no esfumaçado, que é o pincel esfumaçado, clicando no botão direito, você pode trocar o tipo de pincel, e daí esfumaçando, você pode pintar ele e ficar essa sombrinha atrás. A diferença é que você tem 2 camadas, uma é o fundo e a outra é a bolinha. Quando você pinta aqui no fundo, e daí a bolinha fica por cima. E etapa 4, né, que eu coloquei aqui no momento 4, com o próprio brush, o pincel, você faz a esfera preta, né, e depois a esfera branca. Então, dentro da camada da bolinha branca, você vem aqui e pinta, né, com a cor preta. Então, a gente pinta aqui em preto, dele fica esse como se fosse uma meia lua preta aqui assim, ó. Na hora que a gente pinta, ele vai ficar um borrão preto, uma bola preta, né. Daí para pintar de novo por cima, você pega e clica agora na cor branca, daí vem aqui e faz uma outra bolinha em cima do preto. Então aqui o que que a gente usou? O pincel, né, o brush, com o esfumaçado, né, então é o tipo de brush esfumaçado, para selecionar esse, basta clicar o botão direito e escolher, dele é esfumaçado, dele parece um aerógrafo. Então aqui basicamente tem uma bolinha preta e uma bolinha branca. Diferente dessa bolinha inicial que a gente fez com a ferramenta de seleção, que o corte é mais seco, quando a gente utiliza o brush esfumaçado, ele fica com esse estilo de aerógrafo. Além disso, é interessante você imaginar que além de ter feito uma bolinha, né, padrão, você pode criar também outras bolinhas, basta clicar na camada e copiar. Então aqui é um exemplo que eu copiei e colei. E depois, para mudar a cor, você pode selecionar a camada da bolinha ou do fundo e clicar Ctrl U. Daí você pode mudar a cor, que a gente chama de matiz e saturação. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tudo de bom.